Gostaria de compartilhar uma porção da palavra de Deus essa noite com meus irmãos e a gente pensar um pouco sobre o reino de Deus e como que a gente vive ou quais são os elementos que fazem com que eu e você experimentamos esse reino aqui hoje na nossa vida, na nossa existência. E como ponto de partida, eu vou ler um texto de Filipenses, uma carta de Paulo à igreja de Filipenses, que fica no capítulo 2, do verso de 1 a 8, que diz o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação ou alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada faça por ambições egoístas ou por vaidades, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E Paulo fala: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e essa morte de cruz. O desafio das boas novas do reino dos céus é nos fazer discípulos, imitadores de Cristo. Quando a gente olha para os relatos dos evangelhos, vemos que Jesus vemos como ele se relacionava com as pessoas, a gente vê como era o seu amor, como era o seu acolhimento, como que Jesus ele estava aderindo, acolhendo as pessoas diante de um império tirano, que era o Império Romano. Então a gente vai olhar para os evangelhos e a gente vai se sentir desafiado, como Paulo diz aqui nessa carta a Filipenses, que seja a atitude de nós, ou seja a minha atitude, ou a sua atitude nessa existência, na sua vida, no seu dia a dia, a mesma de Cristo. Então o nosso desafio é a gente olhar para o evangelho hoje e pensar qual era a atitude de Cristo, para que eu possa viver dessa forma, ou para que eu possa seguir esse exemplo, ou essa recomendação do apóstolo Paulo, qual era a atitude de Cristo enquanto vivia entre nós, enquanto cumpria o seu chamado terreno. Então a gente vai partir de Marcos, no capítulo 1, a gente vê que depois da prisão de João Batista, Jesus ele começa a anunciar e inaugurar um reino de Deus. E ele fala assim, o tempo é chegado, chegou o tempo, e o reino de Deus, ele está próximo de vocês. Arrependam-se e creiam nas boas novas do reino. Então Jesus, ele começa a anunciar esse reino e fala, esse reino de Deus, ele está sendo inaugurado aqui, ele está próximo de você, ele está acessível a você, creia, se arrependa, para que você possa aderir a essa boa nova do reino de Deus. Jesus, como mestre, ele reinterpreta a lei. Então, quando a gente vai ler o capítulo 5 de Mateus, a gente vai ver que pelo menos 5 vezes ali, ele faz uma determinação, ou ele fala algo interessante, que ele fala assim, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. E Jesus, ele faz uma reinterpretação, ele dá um novo olhar para a lei, porque aqui existe um pano de fundo, que a ideia aqui de Jesus é dizer, existe alguém que é maior do que Moisés. Jesus, ele como Senhor, ressignifica a compreensão do valor da vida, porque a vida para Cristo é muito mais importante do que o cumprimento da lei. Então lá em Lucas, no verso 6, no capítulo 6, quando Jesus é questionado pelos seus discípulos, ou pela multidão, a respeito que os seus discípulos estão colhendo espigas, para comer no sábado, Jesus ele fala assim, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus, no sábado, ele exerce cura, então ele cura um homem com a mão atrofiada, e ele diz, eu lhe pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal?
salvar ou destruir? Jesus, ele acolhe os excluídos. Então, quando Jesus vê Levi, vai para a casa de Levi, no banquete da comunhão, na mesa da comunhão, os religiosos da época olham para Jesus e olham para os seus discípulos e falam assim, ele come com pecadores e coletores de impostos. E Jesus na mesa responde, eu vim não para chamar os justos, mas os pecadores. Então, olhando para a vida de Jesus, através do Evangelho, podemos entender o desafio que Paulo está fazendo para todos nós. Esse desafio que Paulo está dizendo, eu quero que você entenda que uma vida daqueles que aderiram ao reino de Deus precisa ser uma vida parecida com Cristo. Ou o próprio Jesus, enquanto estava com seus discípulos, em João, no capítulo 20, no verso 21, ele fala assim, como o Pai, ele me enviou, eu envio vocês. E é para esse olhar em Jesus, que revela como Deus é, mas também traz para todos nós uma realidade de como nós devemos ser, é que eu gostaria de falar. E o texto que a gente vai ler para falar sobre esses elementos da vida de Jesus, que caracterizam a maneira com que eu tenho que viver nessa vida, fica em Lucas 7, no capítulo 11, que a gente vai ler até o 17. O texto diz o seguinte: logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar-se da porta, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva, e uma grande multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois se aproximou, tocou o caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, dizia a multidão. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus se espalhavam por toda a Judéia e regiões. A primeira característica que eu queria chamar a atenção, que é uma característica do Cristo, uma característica de como Cristo viveu aqui, é que Cristo revela para a gente um Deus que nos vê. Interessante que esse termo utilizado aqui no grego, que fala vê-lo, dá a ideia de perceber, dá a ideia de alguém que volta os olhos e a mente com muita atenção para algo. Então, Lucas, quando ele vai descrever, ou quando ele vai trazer essa narrativa desse encontro com Cristo, ele fala, Jesus viu aquela mulher. Mas quando a gente faz, ou quando a gente amplia a nossa visão para todo o contexto bíblico, a gente vai perceber que Deus é um Deus que nos vê. Lá no capítulo 16 do Gênesis, quando existe o conflito entre Agar e Sarai, quando ela foge da casa de Abraão, e os anjos do Senhor vão de encontro a ela, ela diz algo interessante, que ela fala assim, ela dá um nome a Deus que é El Roi, que significa o Deus que me vê. Em Êxodo, no capítulo 3, no verso 7 e 8, a gente vê quando Deus ele se aproxima de Moisés, para convocar Moisés, para que ele possa ser aquele que vai libertar o povo. Ele diz assim, de fato, tenho visto a opressão que os egípcios têm feito para o meu povo. Jó, durante a sua experiência, ele diz algo muito interessante a respeito de Deus, que ele fala assim, pois Deus vê o caminho dos homens
Ele enxerga cada um cada um e seus passos. O interessante é que a gente vai olhando para o contexto bíblico, a gente vai descobrindo um Deus que está atento a mim, está atento a você, está atento a todos nós. Na sabedoria de Salomão, nos Provérbios, capítulo 14, a gente vai ver que ele diz o seguinte, o Senhor vê os caminhos dos homens e os examina todos os seus passos. E na experiência de Jesus, como que Jesus ele reagiu, ou como que ele viveu essa experiência de ver? A gente vai ver em Mateus, no capítulo 9, que diz que Jesus, quando ele vê a multidão, ele se compadece dessa multidão, porque essa multidão ela está cansada, ela está abatida, como ovelha sem pastor. Em Marcos, no capítulo 2, no verso 5, Jesus vê a fé de quatro amigos que entendem que Jesus é aquele que poderia curá-lo, mas estão impedidos de levar o seu amigo ao encontro do Cristo. E aqueles amigos, eles pegam aquele paralítico e pelo telhado desce na frente de Jesus, e Jesus diz assim, eu vi a fé desses homens. João, no capítulo 5, no verso 9, ele vai dizer que Jesus ele passa por Betânia, e em Betânia existe um homem parado na beira do tanque, e diz que Jesus vê esse homem, e sabendo que fazia muito tempo, e que ele era doente, Jesus que o viu o pergunta, você quer ser curado? Então quando a gente vai olhar para o texto bíblico, a gente vai entender que Deus é um Deus que nos vê. Deus é um Deus que está atento a todos nós. E quando a gente entra aqui dentro desse contexto de Lucas, no capítulo 7, a gente vai ver que esse relato da cura da filha da viúva, ele antecede ao relato da cura de um servo de um centurião, ou do servo do centurião. No capítulo 11, Lucas ele é cuidadoso para fazer uma transição entre a cura do servo do centurião e a ressurreição do filho da viúva, porque ele diz assim, logo depois. É uma continuidade que Lucas quer dar a essa narrativa. Ele está falando, logo depois que Jesus curou esse homem, ou que Jesus operou o milagre de curar esse servo, logo depois ele vai a caminho de Naim. A história é interessante porque a partir do versículo 12, Lucas ele vai introduzindo as multidões. O fato é que trata-se de um único filho de uma viúva, e isso é importante para a narrativa do texto, porque quais eram as implicações para essa mulher de perder seu único filho? A viúva que perde o seu filho, também perde o seu futuro, o seu sustento, porque era o filho que garantia o sustento dos pais, não existia aposentadoria, então o filho era aquele que cuidava do seu pai na velhice. Essa viúva, ela perde a garantia de que a sua descendência iria continuar, o seu único filho morreu, acabou, e com a perda desse filho, sozinha, ela entra num estado de mendicância. Ela vai precisar de que alguém cuide dela, ela vai precisar de que alguém ajude ela. Mas o interessante nessa narrativa é a ruptura que Lucas traz das multidões. Uma multidão que sai de um evento de cura, que acompanha Jesus, maravilhada por tudo aquilo que ele tinha feito, por todos os milagres que ele estava operando. E essa multidão, feliz, alegre, ela está de frente com uma outra multidão, que sai da cidade de Naim, com o coração aflito, com o coração apertado, com o coração sentindo o peso da perda, com o coração de olhar para uma mulher, por olhar para uma viúva e saber que ela perdeu seu único filho, e é nesse encontro da multidão contente, e dessa multidão triste, que Lucas vai dizer que existe uma ruptura,
Porque Jesus, ele para a caminhada da multidão da alegria, para ir de encontro àquela mulher que sofria. Olha que interessante, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus que nos vê. E com isso, Jesus, ele quer ensinar para mim e para você que a gente também precisa enxergar o outro. A gente também precisa viver uma espiritualidade que o outro faça parte. A gente precisa também viver experiências do reino, aonde o outro também participe. Uma das maiores agonias da humanidade não é a falta de tecnologia, de sustento, de dinheiro, não. Mas é a falta de visão, mas não da visão pela cegueira, pela falta de percepção, não a visão pela falta de discernimento de formas, mas a cegueira que nos faz ser indiferentes às pessoas. Segundo a Nação Unidas de Alimentação e Agricultura, o mundo produz atualmente mais de 2 milhões de toneladas de grãos. Isso seria suficiente para alimentar todo o planeta. Mas mais de 1 bilhão de pessoas ainda passam fome. O mundo produz coisas o suficiente para todos, mas ainda tem gente hoje vivendo no nosso mundo, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso ciclo de conhecimento, que passa por necessidades. Porque o que nos falta entender é que a gente precisa perceber o outro. Foi assim com Jesus, é assim com o Deus da Bíblia, um Deus que está atento às pessoas, um Deus que está atento à necessidade. Jesus, ele vai caminhando e vai olhando para pessoas, e vai observando pessoas, e vai interagindo com pessoas, e vai abençoando, e vai curando, e vai se relacionando, e vai acolhendo. Foi assim. E a gente não consegue viver esse elemento de espiritualidade no nosso presente. Vivemos um tempo onde a gente vê muitas coisas, mas olhamos para poucas. Distraídos, esquecemos de olhar para o nosso próximo. Estamos ocupados demais, atarefados demais, e a gente não consegue ter tempo de olhar aquele que estava aqui do meu lado e não está mais. Aquele que caminhava comigo e deixou de caminhar, aquele que sentava do teu lado dentro da igreja e não senta mais, e você não consegue nem ter uma resposta, ou muito menos um passo atrás, você nem consegue sentir falta dele, porque se nos falta esse desafio da caminhada, é a gente ter essa consciência de que se você vive no reino, você precisa ver o outro. Ocupado demais, deixamos de ver os nossos irmãos e as nossas irmãs. E assim, a gente vai se tornando como ídolos. E o salmista poderia dizer assim, no Salmo 115, esses ídolos feitos por mãos humanas, ele tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não consegue ver, porque a realidade de uma espiritualidade vazia, que não inclui o outro, é uma espiritualidade de ídolos, que não nos permite ver o outro. Nós temos olhos, mas não conseguimos enxergar aquele que está do nosso lado. Temos boca, mas não conseguimos falar. Temos ouvidos, mas não conseguimos ouvir. Temos nariz e não conseguimos sentir cheiros. Nos tornamos como eles, ídolos, porque deixamos de experimentar ou deixamos de viver esse elemento da caminhada, que é um elemento de perceber o outro. Jesus era assim, na sua caminhada, em todos os momentos, ele estava atento à multidão. Como você tem vivido? Como você tem reagido a isso? Como tem sido a sua vida? Você tem percebido pessoas? Você tem sentido falta das pessoas? Você se tem se interessado por pessoas? Como que você vive essa espiritualidade? Aonde Deus você busca a todo momento, mas aquele que caminha contigo, você não o percebe. O interessante é que quando a gente vai
viver essa experiência, a gente acha que é algo muito simples, mas não são poucas as vezes que eu converso com pessoas que dizem o seguinte para mim, falou: Felipe, em algum momento da caminhada, eu me senti sozinho, e sozinho eu olhei e falei, não vou continuar, vou parar, porque nessa caminhada, aonde o outro deveria se importar comigo, eu não enxerguei. Não são poucas as vezes que eu falo com pessoas e muitos dos motivos delas se afastarem do reino não é por causa de Deus, mas são por causa de pessoas que são indiferentes à sua existência. E a gente cria um discurso de autoproteção, que a gente diz, isso é frescura, é mimimi demais, esse cara deveria estar mais evoluído, está tanto tempo no reino, deveria estar caminhando mais. Não, meu irmão, a tua obrigação, o elemento teu de viver o reino, é de você sempre enxergar o outro na necessidade do outro, sem julgar, sem fazer com que aquele que vive comigo, que caminha comigo, não importa se tem 5, 10, 15, se vem todo domingo, se não tem, você tem que percebê-lo. Você não pode agir com indiferença. E a gente vai construindo um caminho de espiritualidade, que a gente vai se aderindo de elementos que justifiquem isso em nós. E Jesus, ele fala assim, não é assim. Porque quando eu caminho com a multidão da alegria, eu crio uma ruptura nessa caminhada, para enxergar e para ver uma mulher que sofre. Mas o texto, ele vai além. Ele diz que o nosso Deus, ou Jesus ali, ele é um Deus que se compadece. O texto vai dizer que o Senhor se aproxima dela e disse, não chore. E no entendimento da época, se achava que as entranhas era a sede do amor e da piedade. Então o termo grego aqui dá a ideia desse movido pelas entranhas, é aquele negócio que mexe dentro de você, que tu fala assim, caraca, que raiva, ou cara, que sentimento de amor, é esse sentimento. Jesus nos revela um Deus que se compadece e que é movido de intensa compaixão. Então Jesus, ele olha a multidão e ele tem compaixão. Mateus no capítulo 14 vai dizer que Jesus, ao ver a multidão, isso antes da multiplicação dos pães, ele sai do barco e teve compaixão da multidão, e ali mesmo ele curou os seus doentes. Mateus 14, a partir do verso 14. No Mateus 14 também acontece interessante, que os discípulos olham para a multidão e falam assim, vamos mandar eles para casa, porque ele está com fome, e Jesus fala, não, dá vocês, enxerguem a eles, mas dá vocês a eles de comer. Em Mateus, no capítulo 20, a gente vai ver que Jesus, ele cura 2 cegos de Jericó. Esses homens escutam o que Jesus está passando e começam a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus se aproxima dele, teve compaixão, tocou nos olhos e imediatamente eles se curaram. Imediatamente eles conseguiram enxergar, tiveram visão. E Jesus, ele se aproxima daquela mulher com esse sentimento de sentir a dor dela e diz, não chore, não chore. Olha que narrativa que Lucas está fazendo desse encontro. Jesus, para a multidão da alegria, vai de encontro àquela viúva que sofre e diz, não chore. E poderia ser que eu vivesse essa experiência, e eu iria diante daquela mulher, e talvez se eu pudesse curar, ressuscitar o filho daquela mulher, eu não falaria não chore, eu falo, vai dar bem, seu filho vai ressuscitar, mas não, naquele momento Jesus, ele tem um olhar para ela, vai diante dela e diz, não chore, porque aquele que perde muito mais do que o filho. Perdeu a esperança, perdeu o sentido da vida, perdeu a oportunidade de ter alguém que cuidasse dela, e Jesus, atento àquela mulher, vai ao encontro dela e diz, não chore. O importante é que Lucas aqui, ele muda um pouco a narrativa, porque no capítulo 11, ele diz que Jesus foi para Naim, mas quem vai do encontro da mulher é o Senhor.
Ele não fala, Jesus foi ao encontro da mulher. Aqui ele está falando, ó, Quírios, o Senhor foi ao encontro daquela mulher. Esse Deus, e Lucas usa muito esse título, porque era um título de preferência das primeiras comunidades cristãs, para descrever quem Jesus era. Então é esse Quírios, esse Senhor, que vai ao encontro daquela mulher. E é na qualidade de Senhor que Jesus age naquela mulher. Deus conosco é um Deus que sofre com a gente. Salmos 86, no versículo 15, o salmista vai dizer o seguinte, ó, mas tu, ó Senhor, é um Deus cheio de compaixão, gracioso, longânimo e abundante em misericórdia e verdade. Jesus, assim, também me ensina que eu devo ter compaixão. Qual foi a última vez que a dor do outro foi a tua dor? Qual foi a última vez que você, olhando para alguém que sofria, você sofreu? Qual foi a última vez que você viu uma notícia onde o seu coração também doeu? É isso que Jesus está dizendo aqui. Qual foi a última vez que você teve conhecimento de alguém que estava passando necessidades e as suas entranhas sentiram? Colossenses, no capítulo 3, Paulo vai dar um conselho para aquela igreja e fala assim, ó, portanto, povo escolhido, é como se Paulo estivesse olhando para a gente e fala assim, ó, portanto, povo escolhido, ou portanto, igreja, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade e paciência. Paulo olha para a igreja e fala assim, ó, igreja, ó, você que entendeu o reino, você que teve conhecimento da graça e do amor de Deus, você que vive todo dia essa dinâmica espiritual, pode ser que nesse caminho da espiritualidade, você não consiga perceber o outro, você não consiga entender que a dor do outro é a sua dor. Então Paulo fala assim, ó, revistam-se de profunda compaixão. E pode ser que na minha caminhada eu tenha perdido isso. Pode ser que aquilo que me incomodava não me incomoda mais. Pode ser que a necessidade do meu irmão não mais mexa comigo. Pode ser que eu esteja adormecido. Pode ser que aquele que está dentro da minha casa, que tem a necessidade de algo, não mexa mais comigo. E você acha que isso é um avançar de uma espiritualidade, você acha que não mexe mais porque você tem outro tipo de entendimento? Não, pode ser que você esteja se esfriando, e pode ser que esse conselho de Paulo seja um conselho para mim e para você, se revista-se de intensa compaixão, porque no mundo existem muitos necessitados e necessidades. Constantemente, você vai ligar a televisão e constantemente você vai estar de frente de algo. Então, meu irmão, minha irmã, não abra mão disso. Não abra mão disso. Só que o texto ele vai avançar. Ele vai dizer que Jesus, ao aproximar daquela mulher que para essa multidão da alegria para atender aquela viúva, Jesus que para aqueles que estavam festejando os milagres, para atender aquele que sofria, ele se aproxima daquela mulher, ele fala com aquela mulher, mas também ele age, ele vai lá e ele cura aquele filho, ele ressuscita aquele filho. O verbo agir se refere ao ato de atuar, de operar, de fazer alguma coisa, ou seja, tomar uma providência, exercer uma atividade. O nosso Deus é um Deus que age. Todo o versículo 14, ele reflete a ação soberana
do Senhor. Todo o versículo 14 está falando do Kyrios, de quem Jesus é. O Senhor se compadeceu, mas o motivo de ressuscitar o filho daquela viúva não foi outro senão o amor compassivo de Cristo. Não foi a fé da mulher, não foi a fé da multidão, não, foi o próprio amor compassivo de Jesus que fez com que aquele menino, aquele jovem, fosse ressuscitado. Jesus tocou, e olha que interessante, na lei da pureza, em Números 19, vai dizer que aquele que é puro não deveria encostar no morto, num cadáver, porque ele se tornaria impuro na cerimônia. Mas aqui não tem nada disso. Jesus, ele não está preocupado com isso. Jesus, ele está preocupado com aquela mãe que chora. Então ele vai lá e ele toca. Lucas descreve detalhes dessa narrativa para trazer elementos para que a gente compreenda como que Jesus é. Então ele vai lá e toca no esquife, e aquele homem, aquele jovem volta à vida. Se na morte o reino é do silêncio, a palavra falada é o sinal da vida, porque quando Jesus ele cura aquele jovem, ou ressuscita aquele jovem, o texto diz que ele se assenta e começa a falar. No solo da vida, Jesus, ele consegue silenciar o coral da morte, porque existia uma multidão indo com ela. Jesus, como Senhor, paralisa essa caravana da morte, essa caravana que leva aquele homem para o cemitério. Interessante que, quando a gente faz a leitura de Lucas, a gente vai ver que essas narrativas, ou essas perícopes, esses pedaços de texto, eles vão se complementando. Então, a cura do servo do centurião, que estava doente, abre um caminho para a ressurreição desse jovem. Mas a ressurreição desse jovem abre um caminho para a resposta de Jesus aos discípulos de João Batista. Então, a gente vai ver que Lucas vai construindo uma narrativa que se completa. Os dois relatos preparam uma sequência, uma resposta de Jesus aos mensageiros de João Batista. Porque Jesus responde, os mortos, versículo 22 de Lucas 7, os mortos serão ressuscitados. É impossível, meu irmão, minha irmã, saber quantas vezes recebemos o benefício merecido devido apenas ao amor de Deus. É impossível você saber quantas vezes você foi alvo simplesmente do amor de Deus. Você não merecia, você não fez por onde, você até merecia algo contrário, mas você foi alvo do amor de Deus. João, no capítulo 5, os judeus que perseguiam Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava curando no sábado, de novo, a lei colocada acima da vida. Mas Jesus respondeu, existe algo que vocês precisam entender, o meu Pai, ele trabalha até hoje e até agora, e eu também estou trabalhando. Esse Deus revelado por Cristo é um Deus que trabalha, que continua trabalhando, continua agindo, e pode ser que você não perceba, mas isso não faz do que essa realidade seja real nas nossas vidas, porque Ele continua trabalhando na minha vida, Ele continua trabalhando na sua vida. E Jesus, agindo assim, Ele vai nos ensinar que a gente também precisa agir. A gente não pode viver uma espiritualidade da não ação, da negação do movimento, da negação do passo, do fazer, do se movimentar. A gente não pode viver uma espiritualidade assim. Então a gente volta em Filipenses 2,
que foi o texto que a gente usou como introdução, mas a gente avança alguns versículos, porque em Filipenses 2, no verso 13, o apóstolo Paulo vai dizer algo muito interessante para aquela igreja, que diz o seguinte, pois Deus está sempre agindo em você, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamentos como nas ações. Essa espiritualidade que a gente está falando, que é a espiritualidade do anúncio do reino dos céus, é uma espiritualidade que faz com que a gente se movimente, faz com que a gente deixe a paralisia espiritual para o lado, porque a gente entende que esse Deus que foi revelado na Bíblia é um Deus que hoje age através de nós, e pode ser que aquele que você não consiga enxergar esteja precisando desse movimento, pode ser que aquele que você não consegue mais sentir a dor esteja precisando desse teu movimento, que a tua mão se estenda, que os teus olhos enxerguem, que a sua boca fale, porque esse é o desafio da caminhada do reino dos céus, é olhando para o Cristo, vendo como ele viveu, e a gente fala, eu sou assim, eu enxergo pessoas, a dor do outro é a minha dor, eu não estou alheio a essa necessidade, isso me machuca, isso me fere, eu oro, e no sábado a gente estava aqui numa reunião de oração, e a irmã, ela compartilhou com a gente um pedido de oração, mas nesse pedido de oração estava isso, ela viu alguém que ela não conhecia pessoalmente, conhecia pelas mídias sociais, pela televisão, e ela fala assim, essa pessoa, ela deu uma declaração essa semana, que ela está se afastando do Evangelho, mas ela viveu tantas experiências, que ela não pode se afastar do Evangelho, e quando eu ouvi isso doeu em mim, me machucou, eu orei por ela, mas foi algo tão forte no meu coração, doeu as minhas entranhas, que eu não parei por aqui, eu mandei um e-mail para ela, eu não sei se ela vai ler, eu não sei se ela vai ter a oportunidade de ler, mas aquele movimento que fez com que ela percebesse aquela mulher, que fez com que ela percebesse a necessidade dela, que fez com que ela sentisse a necessidade dela, fez com que ela criasse um movimento de ação. Ela mandou um e-mail. Meus irmãos e minhas irmãs, existem muitos movimentos que eu e você podemos fazer na nossa caminhada pela dor do outro. E a gente se paralisa, a gente deixa de lado, porque no fundo, essa espiritualidade, ela é um grande desafio. Isso que Paulo está pedindo aqui, é difícil, porque é muito mais fácil você não enxergar, é muito mais fácil você deixar de lado, é muito mais fácil você não colocar teus olhos naquele que sofre, para que aquilo não interfira na tua vida, nos teus desejos, porque pode ser que atender o outro seja uma ruptura no teu caminho de alegria, pode ser que estender a mão para aquele que está necessitado seja tirar de você, pode ser que o movimento seu de ajudar aquele que está precisando seja um abrir mão, pode ser que te doa, e a gente foge disso, porque na vida a gente constrói um caminho de realização e felicidade, a todo momento a gente busca isso, mas Paulo está falando, seja como Jesus, seja como Jesus, que a atitude minha e de vocês, aonde? No mundo, no agora, na tua casa, no teu trabalho, nos teus relacionamentos, seja a mesma de Cristo. Então acho que a gente conseguiu entender muitos elementos de como Cristo vivia, a gente conseguiu olhar
para os evangelhos e perguntar para eles, como Cristo viveu aqui nesse mundo. Porque Paulo me desafiou em Filipenses 2 a eu viver como Cristo, a ser como Cristo, como Ele viveu. E os evangelhos vão ilustrar para a gente essa vida de enxergar o outro, essa vida de sentir a dor do outro, essa vida de criar movimentos, aproximação. Meu irmão, minha irmã, existem muitos desafios na nossa existência, muitos. É muito complicado, mas se você quer viver como Jesus, a gente precisa dar passos, a gente precisa abrir mão, a gente precisa chorar, a gente precisa fazer como Jesus, ir até aquela mulher e falar, não chores, não chores, a chorar como Jesus chorou, porque no encontro com Marta, ao saber que Lázaro morreu, sentir essa dor, essa compaixão. É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente foi chamado, é para isso que o reino de Deus nos comissiona. E Jesus, ele fala, como Pai, ele me enviou nesse mundo para eu viver da forma que eu vivi, é assim que você e eu temos que viver. E eu queria orar pela tua vida, e também queria orar pela minha vida, porque esse desafio também é meu. Esse desafio não é um desafio de vocês apenas, é um desafio meu também de vida, porque é complicado, é difícil. A gente vai deixando, a gente vai negociando, a gente vai abrindo mão, a gente vai deixando de perceber aquele que está dentro da nossa casa, a gente deixa de perceber aquele que caminha com a gente. Então, como um ponto de partida, entenda que Deus é um Deus que te vê. E pode ser que nesse momento de vida, você precise ser enxergado. E ninguém está te enxergando. Pode ser que no teu momento hoje, seja um momento de ser visto. Eu conversava com uma irmã, um pouco antes do culto, ela falou assim para mim, Felipe, eu passei mal essa semana, e eu pedi um Uber, fui para a emergência, e chegando lá, o médico me consultou, me olhou, me examinou e disse, não tem nada com você, o que você teve foi uma crise de ansiedade. E ela falou para mim, Felipe, eu nunca pensei em viver isso. E pode ser que hoje você precisa entender que Deus é um Deus que te vê. Deus é um Deus que está sentindo essa tua dor. Deus é um Deus que está sentindo essa tua ansiedade, essa tua aflição. Pode ser que as pessoas não sintam, pode ser que as pessoas não veem, mas Deus vê. Pode ser que hoje o teu estado seja um estado de compreender essas verdades e achar que mesmo que aparentemente as coisas não mudem, mesmo que aparentemente os movimentos existenciais não sejam alterados, a vida continua sendo a mesma dia após dia, e você viva uma profunda sensação de que Deus não está trabalhando, que você está só, que você sofre sozinho. Jesus revela para a gente um Deus que está agindo, mesmo quando eu e você não percebemos. Mas pode ser que o teu momento hoje é de compreender tudo isso, que Deus está te vendo, que Deus ele sofre contigo, que Deus ele age grandemente na tua vida. Você está vendo transbordar dos movimentos de Deus, a todo momento para onde tu vê, tu fala, cara, Deus agiu, foi milagre, foi providência divina. Pode ser que o teu momento da caminhada seja esse, mas pode ser que esteja te faltando extrapolar isso de você, extrapolar isso da tua existência,
para que o outro também tenha a oportunidade de viver essa experiência do reino. Meu irmão e minha irmã, que Deus faça com que essa palavra se torne uma verdade na tua vida. Que Deus faça com que essa palavra seja experimentada na tua vida. E que a gente continue caminhando, percebendo como Deus é e como eu e você devemos ser. Pai, entregamos as nossas vidas nas tuas santas mãos, ó Pai. Entregamos cada irmão, cada irmã, ó Pai, que no momento de vida não consegue ter a consciência de que o Senhor está olhando para eles. Tenha misericórdia, tire as vendas dos seus olhos, para que eles possam te enxergar. Solitários, sentem que sofrem sozinhos, ó Pai, mas que possam compreender que o Senhor está do lado deles, ó Pai. Que os nossos irmãos tenham compreensão de que mesmo que as realidades não estejam sendo alteradas, os problemas ainda estejam diante de nós, e que a caminhada continua sendo sofrida, que eles possam entender que o Senhor é um Deus que trabalha, é um Deus que continua agindo, é um Deus que está trabalhando em mim, trabalhando neles, trabalhando nas situações, nos protegendo, nos abençoando constantemente, ó Pai. Mas se a nossa caminhada nos permitiu enxergar tudo isso, experimentar tudo isso, que a gente não passe somente nisso, que a gente consiga olhar aquele que está do nosso lado, aquele irmão que deixou de caminhar com a gente, que a gente tenha esse olhar por ele, preocupante, falar: meu irmão, por que você não está aqui? Por que você parou? Por que o mundo está te sugando? O que está te faltando? Será que você está sentindo sozinho, solitário? E se na percepção desses nossos irmãos, eles conseguem entender, ó Pai, que precisam sentir a dor de um mundo que sofre, de um mundo necessitado, de pessoas que passam fome, pessoas, ó Pai, que sentem solidão, pessoas que sentem necessidade, pessoas que estão em casa sozinhos, que você pode ser a resposta de Deus, que você não deixe de parar tua alegria em prol do teu irmão, que você aprenda a criar rupturas na tua vida, na tua existência, para que possa de encontro com o outro, que essa ruptura ela venha fazer com que você caminhe, toque, sente o outro, Pai, e que nós possamos agir, ó Pai, nos movimentar, sair da inércia, que o nosso coração possa ser repleto de intensa compaixão. Abençoe a tua igreja. Ó Pai, te agradecemos por tudo, entregamos as vidas de todos os nossos irmãos, ó Pai. Nos dê uma semana abençoada, leve a tua igreja para casa, ó Pai, esteja conosco, trabalhe no nosso coração, fale conosco a todo momento, Pai. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.